Fala galera, Fagner aqui, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, professor e competidor nas horas vagas e hoje venho trazer para vocês os resultados do Mundial de 2022 que ocorreu agora esse final de semana, tá? Mais necessariamente agora sábado e domingo. Meu, que campeonato maravilhoso, tivemos lutas ótimas e algumas lutas meio estranhas e tudo mais, mas antes da gente entrar nesse assunto eu gostaria de pedir para vocês para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá bom? Fique comigo aí até o final do vídeo que a gente vai abordar todas as categorias que tivemos desse Mundial, tá? E nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês os resultados do masculino, beleza? E no próximo vídeo a gente solta o resultado do feminino. Agora bora lá pro vídeo. E na primeira categoria do masculino a gente teve o peso galo, tá? A disputa da final entre o Thalisson e o Bebeto, tá? Meu, luta sensacional, tá? Particularmente sou muito fã do Thalisson, gosto do jiu-jitsu dele. E ele tava batendo ali num teto, ele não conseguia quebrar. Ele, na minha opinião, ele tinha se limitado a apenas ganhar um pouco, né? As últimas lutas dele. O Bebeto, por outro lado, sente muito grande, tá? Ele é um cara bem agressivo, gosto muito do jiu-jitsu dele. Porém, o Thalisson, com a saída que ele foi pro AOJ, né, a OJ, a Academia dos Irmãos Mendes, na minha opinião, ele quebrou esse teto, assim como foi o vídeo da pré-análise que eu fiz, que eu acho que esse teto quebrado ele conseguiria se tornar campeão mundial e depois de uma luta bem movimentada, um pouco truncada em alguns momentos, e no finalzinho emocionante, tá? Onde o Thalisson tava com a luta ganha até o finalzinho, o Bebeto tentou na 50, subiu e os dois ficaram naquela briga, mas aí acabou o tempo e o Thales se consagrou campeão mundial de 2022. E no peso pluma tivemos uma disputa entre Diego Pato e Meihan, tá? Os dois da Dream Art. A luta bem movimentada, foi, se eu não me engano, 2-2 para cada um, as vantagens também foram iguais, uma vantagem para cada um, só que o Meihan, ele acabou atacando mais e todos os juízes deram a vitória para ele. Foi uma luta bem legal de se ver, porém, na minha opinião, acho um pouco, digamos assim, um pouquinho fake ali a luta. Como eu disse, os dois estão treinando na Dream Art, né? O Meihan era do Gigo, se eu não me engano, e o Diego Pato era da Unity. E daí os dois acabaram migrando para a Dream Art aqui em São Paulo. E tem aquele, né? Fechamento no Mundial agora, se tiver, o pessoal não ganha dinheiro. E o Diego Pato ele já foi campeão mundial ano passado, né? Sou muito fã do Diego Pato. E acabou o Mundial sendo levado pro Meihan, tá? Gosto muito de jiu-jitsu do Meihan, ele ainda tem que acertar algumas pontas, ele acaba deixando um pouco aberto, vamos dizer assim, a luta. Mas como eu disse, foi uma luta movimentada, uma luta legal de se assistir, divertida, embora tenha achado que seja um pouquinho fake, mas o Meihan acabou se consolidando campeão mundial de 2022 do peso pluma. E no peso pena, na minha opinião, teve a zebra, né? Entre aspas, tá? O grande favorito para ganhar o peso pena era o Fabrice Andrei. Porém, a final acabou sendo entre o Isaac Dordelin e o Diego Sodré. O Diego Sodré e o Isaac, né? São dois competidores muito bons. Só que, na minha opinião, os dois favoritos eram o Fabrice Andrei e o Jamil, tá? O Jamil Hill, que é do Lloyd, né? Naquela análise que a gente fez ali, eu coloquei ali praticamente os dois chegando na final e acabando sendo nenhum dos dois. E os dois favoritos foram desbancados. Para mim foi a maior zebra do campeonato, foi a categoria pena, onde nenhum nem outro, né? Nem o atual campeão, que era o Fabrice Andrei, chegou, e nem o Jamil, que ele é 3 vezes campeão mundial, se eu não me engano, chegou também. Né? E a vitória acabou indo para o Isaac numa luta que foi uma luta muito boa. Fiquei com a pena do Diego, né, do Sodré, eu confesso, porque o Sodré estava ganhando a luta, faltando 10 segundos, o Isaac conseguiu raspar. O Diego saiu numa Kimura ali, numa americana de pé, melhor dizendo, e acabou a luta, o Isaac por cima e acabou ganhando 2 pontos. Teve uma certa discussão ali do Sodré,
Pedido 2 pontos por ter acabado com um golpe encaixado, mas no caso ele só ganhar vantagem, né? Porque não foi realmente uma finalização que era perigo de finalizar, que nem era na verdade o Isaac, ele estava em pé, tranquilo, e o Sodré estava no pé dele engatado, por isso que ele acabou ganhando uma vantagem, porém não foi o suficiente para conseguir levar, né? E o Isaac acabou se tornando campeão mundial pela primeira vez. O Sodré ficou bem triste, porém o primeiro ano do Sodré tem muito para crescer. É um cara que com certeza vai chegar nas cabeças várias vezes, mas confesso que nem o Isaac nem o Sodré estavam no meu plano ali para disputar a final, mas parabéns para o Isaac, que se tornou campeão mundial do peso pena de 2022. E no peso leve, tivemos uma luta muito boa, esperada por todo mundo, tá? A final acabou sendo entre o Mika, né? Mika Galvão, que a maioria já esperava ele chegar lá, e contra o Tai Ruotolo, os dois da nova geração, vamos dizer assim, né? Extremamente novos. O Mika, ele vai fazer 19 anos ainda, então, teoricamente, ele tem 18, né? Ele tem 18 anos, e foi considerado o atleta mais jovem, tá? Ele foi o atleta mais jovem a ganhar um campeonato mundial. E, que luta divertida, foi uma luta muito boa de se ver, mas na minha opinião o Mika sobrou, por mais que o Tai seja extremamente agressivo, meio maluco, dá uns paranauê para lá e para cá, só que o Mika ele foi bem mais contundente. Ele chegou mais perto da finalização várias vezes, foi 2-0, mais algumas vantagens por tentativa de finalização, mas o Mika chegou nas costas do Tai, tentou pegar ele, ele foi para pegar mesmo, por isso que foi uma luta muito boa de assistir. O Jonatas Alves, que na minha opinião poderia ter chegado na final contra o Mika, ele acabou perdendo por Tai, né, por Tai Ruotolo, numa luta muito brava, e o Jonatas acabou perdendo por causa de uma punição, tá? Ele foi tomando punição porque o juiz considerou que a luta estava amarrada, até uma hora que ele tomou 2 pontos, tá? Cada terceira punição, e daí por isso que o Tai passou, e o Tai veio levando todo mundo até chegar na final com o Mika. A luta muito boa. Os dois já se enfrentaram 3 vezes, né? Na faixa azul, se eu não me engano, juvenil ainda. O Mika ganhou, depois eles lutaram recentemente sem kimono e o Tai ganhou, e agora pela 3ª vez o Mika acabou levando, tá? Mas eu acho que se eles forem lutar novamente sem pano, eu não acho que o Tai vai conseguir ganhar, porque o Mika evoluiu muito o sem pano dele, que na minha opinião era o calcanhar de Aquiles. Mas, cara, quem tiver a oportunidade de ver essa luta, veja, porque foi muito divertida, e o Mika acabou levando seu primeiro campeonato mundial, tá? No peso leve 2022. E no peso médio tivemos a final muito boa entre o Tainan Dalpra e o Andy Munazaki, tá? Tainan da AOJ, né, dos irmãos Mendes, e o Andy Munazaki da Atos. Cara, o Andy Munazaki, na minha opinião, surpreendeu. Ele veio levando lutas assim, ele é muito bom, ele tá numa crescente muito boa, muito justo, duro pra caramba, forte, parece ser muito forte fisicamente. Eu não achava que ele chegava na final, mas acabou chegando com méritos, óbvio. E na outra ponta o Tainan, que pra mim ele ia chegar, mesmo tendo uma chave meio complicada do lado dele, pra mim ele ia chegar e acabou chegando. E a final, cara, pra mim, Tainan foi o nome do campeonato, ele foi o cara do campeonato, ele sobrou muito contra os adversários dele. Afinal, a luta já começou, o Andy conseguindo encaixar uma queda. Na verdade, o Tainan foi puxar
e o Andy se adiantou dando meio que um passapé, caiu por cima, né, e acabou levando 2 pontos, só que o Tainan raspou, passou, aí o Andy pegou na meia, ele passou de novo, o Andy pegou na meia, ele passou de novo, e acabou engatando um reloginho ali, cara, de lapela, lindo, inclusive tem até vídeo aqui dessa posição, tá, depois assista, e acabou finalizando o Andy, se eu não me engano, com 5 minutos a 6 minutos. Cara, Tainan tá em outro patamar, na minha opinião. Ele é o cara do momento, embora o Mika seja o cara que roube os holofotes no momento, o Tainan é o cara que, pra mim, é o cara a ser batido. Embora os dois já tenham lutado, né, tanto o Mika quanto o Tainan, e o Mika acabou ganhando por pontos, se eu não me engano, a vantagem, eu acho. Acho que foi até por vantagem essa luta deles dois. Mas o Tainan evoluiu muito dessa última luta pra cá. E a luta que todo mundo quer ver, né? Teve até uma entrevista de um dos empresários do Mika que falou que ele não ia lutar, um dos motivos dele não lutar o médio é justamente por causa desse casamento, dessa luta, e eles querem fazer em um evento de luta casada, valendo money, então certíssimo, tá? Para que essa luta aconteça. Então, campeão mundial do peso médio 2022, Tainan Daltra. E no meio pesado tivemos uma final entre Leandro Lo e o Isaac Bahiense. Que luta, que luta. Quem não gosta de ver o Leandro Lo lutando, né, meu? O Leandro Lo, ele, de entrar no tatame, parece que ele já tá morto, de cansado. Vai ficar lá com ofegante, né? É muito engraçado. Mas, cara, não tem como você não colocar o Lo como um dos favoritos para ganhar qualquer campeonato que ele lute. O pessoal, alguns falam, pô, tá velho, né? Talvez não ganhe mundial mais, não sei o que e tudo mais. E tá aí, né? Veio provar, calar a boca de muita gente e ganhou, tá? Esse mundial na famosa baiana de balada, né? Dele. Começou a luta muito bem, puxou, raspou o Isaac, depois acabaram ficando em pé depois de um tempo e entrou, né? Acabou entrando no double leg, quedou e, cara, que luta. Mandou o passinho lá, a dancinha que ele faz, né? Depois que ele foi anunciado como vencedor. Os caras ficavam zoando lá que ele tava doido já pra tomar aquela cervejinha dele. Ele é muito, muito divertido, adoro ver o Leandro Lo lutando. Ele é um cara que realmente se entrega pra valer, ele vai pra cima, ele cai pra dentro, é porradaria com ele, não tem dó, negócio de amarrar não é com ele vai, ó, e o pau tora, tá? Gosto muito de ver ele lutar e fiquei muito feliz com a vitória dele, tá? Leandro Lo, campeão do meio pesado, oitavo título mundial do Leandro Lo. Quem achou que ele tava morto, ó, achou errado. E no peso pesado tivemos a final entre o Kaynan Duarte contra o Demetrio Souza, tá? Lutaça também, lutaça. Kaynan Duarte sempre muito duro, cara. Deve ser um dos caras mais embaçados para lutar. Ele é muito forte fisicamente, tem umas posições muito boas, principalmente aquela passada que ele dá que o pessoal vira de quatro apoios e ele gruda nas costas, mas ele não solta a posição. Ele pega e pega muito bem dali. Foi uma luta muito dura, o Demetrius é um cara muito duro, ele veio fazendo um ótimo campeonato mundial, na minha opinião, e chegou muito forte na final, porém, o Kaynan, ele tá em outro patamar, né, cara? O Kaynan é bem complicado, é um cara dificílimo de lutar, mais ainda de ganhar. Os caras que ganham dele geralmente são os caras que estão no peso acima, ali no absoluto, tá? Então, eu acho que vai ser difícil alguém destronar ele do peso pesado, pelo menos nos próximos anos, eu não consigo ver alguém chegando tão bem como ele chega, tá? E pra mim, digamos que não foi um espanto, porque ele, além de chegar muito bem, a chave dele
estava forte, óbvio que ia sempre forte, mas não estava recheado como já foi antigamente, tá? E o cara lutou muito bem, passou, tentou passar, acabou pegando as costas do Dimitrios e ficou ali e trabalhou aquela posição até o final e acabou se consagrando campeão mundial do peso pesado 2022. E no peso pesado, a gente tivemos a vitória do Eric Muniz, que acabou pegando o Nicolas Menegali, tá? Complicado de falar dessa luta, acabou sendo bem o retrospecto que eu falei, tá bom? Muita gente achou, e eu me incluo nessa, né, que foi um fake, né? Uma luta ali casada, vamos dizer assim, onde o Eric acabou se tornando campeão. Mais uma vez, ano passado ele tinha sido campeão também, então ele se tornou bicampeão agora do super pesado. A luta legal de se ver, foi bem divertida, bem movimentada, se não me engano foi 4-4, e daí o Eric acabou ganhando nas vantagens, tá? Ou foi 6-4, uma coisa assim. Mas eu confesso que eu vendo a luta eu fiquei muito empolgado, porque só de bater o olho ali eu já vi já que não era um bagulho tão disputado assim, né? Mas o legal da luta no final foi que o Eric acabou pedindo a namorada, a noiva dele em casamento, lá na frente lá de todo mundo, lá sacou o anel, foi bem bonito de se ver. E parabéns ao Eric Muniz, campeão do super pesado de 2022. E no pesadíssimo, a última categoria, tivemos a luta entre Gutenberg Pereira e o Vitor Hugo. E, que luta embaçadíssima. O Gutenberg puxou o Vitor Hugo na guarda, raspou, caiu ali de meia, começou a apertar. Matou os dois braços do Vitor Hugo e foi aquela tônica. E faltando acho que 2 minutos, ou até menos, cara, ele deu um mole, o Gutenberg, acho que ele foi querer trabalhar a lapela, não sei o que foi querer fazer, só que o Vitor Hugo é muito forte, muito pesado e bom também, né, tecnicamente. Ele raspou o Gutenberg, passou e ainda montou, cara. Então, tipo, eu confesso que eu fiquei meio triste, que eu tava torcendo muito pro Gutenberg, eu gosto muito do jiu-jitsu dele, ele é um cara bem da hora. Já tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, um cara super gente boa, não que o Vitor Hugo não seja, né, mas o Gutenberg é um cara da hora e, pô, eu tava torcendo muito, esperava muito que ele ganhasse esse Mundial, mas infelizmente não foi dessa vez. Eu acredito que foi por um vacilo. Você não pode deixar numa final de Mundial um cara que nem o Vitor Hugo solto, do jeito que ele quis deixar. Talvez ele achou que a luta tava na mão, não que ele menosprezou, mas ele achou que o Vitor Hugo não ia explodir, que nem explodiu, só que o tiro acabou saindo pela culatra e explodiu. E acabou perdendo a final. Queria dizer, foi bem legal, foi emocionante, tá triste, mas foi muito bom. Fico muito feliz também pelo Vitor Hugo, porque ano passado teve aquele lance dele com o Menegali, o Menegali ter dado dedo pra galera, e daí foi retirado do campeonato como desclassificação. O Vitor Hugo acabou se tornando campeão mundial. E você via a frustração na cara dele, e agora ele realmente é um campeão mundial, porque ele lutou a final e ganhou a final, e eu fico muito feliz por ele, por estar passando por isso, e tenho certeza que o Gutenberg uma hora ou outra vai encaixar o jogo e vai se tornar campeão. Porém, desse ano, campeão de 2022 do pesadíssimo, foi o Vitor Hugo. Absoluto, tivemos também uma final repetida, né? Foi a final do super pesado, que acabou caindo o Menegali e o Eric Muniz. E como eu disse, né? Foi aquilo, foi uma luta que o
Menegali acabou se tornando campeão mundial, né? No super pesado foi o Eric e no absoluto acabou se tornando o Menegali. Aquela luta ali que, né, fake para não fechar a luta, né? Não me entendam mal, ou não acho, sei lá, não é que eu acho errado o que tem acontecido, tá? Alguém pode achar isso, mas não é que eu acho errado. Porque se fosse até o ano passado, antes de ter as tretas do Pan-Americano, né, que várias categorias foram fechadas e tal, com certeza eles fechariam. Então, tipo, nem luta ia ter. Né? Um ia lá levantar a mão e já era, e na o outro levantava a mão e já era. E os dois estão de parabéns, porque se ninguém conseguiu ganhar deles dois, sabe? Os dois chegaram com mérito ali nas finais e decidiram ali quem ia ganhar ou quem ia perder. E normal, acontece, faz parte, mas quem acabou se tornando campeão mundial do absoluto desse ano 2022 foi o Nicolas Menegali, com merecimento, na minha opinião. Ele é o cara, hoje em dia, a ser batido dos mais pesados ali e, consequentemente, na disputa do absoluto, ele é um cara que está um passo à frente de todo mundo, na minha opinião, para se tornar o novo rei do absoluto. Beleza? E é isso aí, galera. Esse foi o panorama geral do vídeo, tá? Fiz uma enquetezinha lá no meu Instagram, o que o pessoal achava, fazer vários vídeos, fazer um vídeo longo, né? O pessoal preferiu que fizesse apenas um vídeo só falando de todas as finais. O pessoal tá com pressa, né? Quer saber logo quem ganhou, como foi um pouco das lutas. Então tá aí, né? Fiz o resultado para vocês aí, falando das finais do Mundial, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, eu vou pedir mais uma vez para vocês que ficaram até aqui para curtir o vídeo. Dá uma olhada aí se você está inscrito. Se não está inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificações aqui, tá? Do lado do botãozinho de se inscrever-se, tá? No canal, para que os vídeos possam estar chegando aí no celular, no computador de vocês, para quando eles chegarem vocês assistirem de primeira mão, tá? E comente aqui embaixo o que vocês acharam dos resultados, o que vocês acharam das lutas, tá? Como que foi? Esperavam alguém chegando e não chegou, tá? Comente aqui pra gente debater nos comentários aqui sobre esse campeonato mundial, que na minha opinião foi muito, muito bom ter assistido, beleza? E espero vocês na faixa preta.